O cinema na América Central, uma jornada intrigante. Bem-vindos a uma jornada pelo cinema da América Central. Hoje vamos explorar como o cinema vai além do entretenimento, servindo como um espelho para a sociedade e uma ferramenta para mudanças. Apresentaremos alguns problemas em determinados países que possibilitam a falta de acessibilidade no local. Prepare-se para refletir e se inspirar com as histórias cativantes que emanam das telas da América Central. A América Central é um subcontinente da América. Trata-se de um istmo que une a América do Norte à América do Sul e também de ilhas ao longo do Oceano Pacífico e Mar do Caribe, congregando 20 países. A América Central tem seu limite determinado ao norte pelo México e ao sul pela fronteira com a Colômbia, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Geograficamente, a América Central é considerada um subcontinente, pois está situada na placa tectônica caribeana e, por conta disso, não foi considerada como sendo parte da América do Norte. O continente possui uma economia tímida, baseada principalmente na agricultura, pecuária e extração de madeira. No ano de 1824, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica se uniram e fundaram os Estados Unidos da América Central. Entretanto, devido a problemas administrativos e financeiros, o bloco foi desfeito em 1840. A pobreza é um dos principais problemas da América Central. Na Nicarágua, por exemplo, 48% da população se encontra abaixo da linha de pobreza. No entanto, no caso das cinematografias de origem latino-americana, as afinidades são grandes, porque representam aquelas originadas em culturas muito semelhantes entre si, articuladas por uma história mais ou menos compartilhada e por projetos nacionais, apesar de tudo comuns. Ainda assim, considerando as defasagens existentes nas questões de desenvolvimento industrial, capacidades produtivas, mercados locais e internacionais, políticas e legislações de incentivo e contextos econômicos e socioculturais, seria mais adequado referir-se ao conceito de cinematografias latino-americanas, pois o uso do plural expressa com maior exatidão a multiplicidade de situações em que se encontra o cinema da América Latina. Cenário de alguns países da América Central no cinema. A Guatemala, marcada por anos de conflitos internos e disputas territoriais, não possui políticas cinematográficas definidas. Apesar disso, teve uma produção estável entre os anos de 1950 e 70, com apoio estatal mexicana Pelimex. Durante esse período surgiram iniciativas como a Associação Pro Arte Cinematográfica Guatemalteco e a produção de documentários políticos. Em 1994, o filme El Silêncio de Neto destacou-se internacionalmente. A história de um niño que rompeu o silêncio de seu país inteiro. El Silêncio de Neto. A violência política prejudicou a produção cinematográfica, concentrando-se principalmente no setor publicitário. Contudo, entre 2002 e 2003, alguns filmes como Popperópolis e Por Cobrar reviveram a possibilidade do cinema nacional. O filme La Casa de Enfrente, lançado em 2003, teve sucesso de bilheteria e contou com a coprodução estrangeira. O Festival Ícaro de Cine e Vídeo Centro-Americano, iniciado em 1998, também promove o audiovisual na região. Honduras, com sua população de 7 milhões e dominada pelas grandes empresas norte-americanas, tem uma história cinematográfica marcada por desafios. A falta de capacidade produtiva reflete o contexto social e econômico do país, influenciando a visão de cineastas como Sami Kafati, que, apesar das dificuldades, trabalhou em prol do cinema nacional. Na década de 1970, o governo militar tentou promover o desenvolvimento nacional, estimulando a produção cinematográfica através de políticas estatais. O crescimento inicial foi interrompido nos anos de 1980, quando Honduras se tornou uma base militar dos Estados Unidos. A produção estatal declinou drasticamente. Atualmente, a atividade cinematográfica está centrada em produções publicitárias e institucionais, com poucos filmes de longa-metragem. No entanto, obras como Almas de la Medianoche e Anita, la Caçadora de Insectos representam esforços esporádicos para impulsionar o cinema hondurenho. Na Nicarágua, a década de 1990 viu o declínio do apoio estatal.
a produção cinematográfica. Com o desaparecimento do Instituto Nicaragüense de Cine, no entanto, iniciativas independentes como Luna Filme e Toma Uno mantiveram a produção nacional. A falta de salas de exibição também afetou o setor. Em 2023, o filme Verdades Ocultas, de Rosana Lacaio, representou um impulso para o cinema local, seguido por outros projetos como Blanco Organdi, de Maria José Álvares. Empresas como Camila Filmes e Luna Filmes continuaram a produzir filmes premiados internacionalmente, demonstrados a resiliência do cinema nicaragüense diante de desafios políticos e culturais. A Costa Rica, conhecida como a Suíça da América Central, destaca-se pelo desenvolvimento social e pelo crescente interessante no desenvolvimento do audiovisual local. Apesar das políticas de incentivo estatal desde os anos de 1970, a produção cinematográfica do país é limitada, com cerca de 15 longas-metragens. Iniciativas como o Projeto Sinergia, lançado em 2004, visam promover a produção e capacitação audiovisual na região, com financiamento internacional para projetos de filmes. Atores com raízes na América Central. Oscar Isaac Hernandes Estrada, nascido na cidade de Guatemala em 9 de março de 1979, é um ator, músico e produtor guatemalteco. É mais conhecido por ter protagonizado o filme Inside Llewyn Davis e por papéis como o de Paul Dameron na saga Star Wars. Let's not have a scene. No, let's. Permission to jump in the next swing and blow something up? Oh. I know. Nathan X Machine e o Duke Leto Atreides em Dune. Nos palcos, já esteve em produções da Broadway e foi crediado como o primeiro ator latino a interpretar Hamlet em uma grande produção dos Estados Unidos. Jennifer Lopez é uma cantora, compositora, atriz, modelo, dançarina, produtora, estilista, coreógrafa e empresária norte-americana, de origem porto-riquenha. Por seu papel no filme Selena, de 1997, ela se tornou a primeira atriz latina a ganhar $1 milhão por um filme. Posteriormente, estreou vários filmes de sucesso e se estabeleceu como a atriz latina mais bem paga de Hollywood. O cinema na América Central tem impactos locais e mundiais tanto positivos quanto negativos, sendo seus impactos positivos a amplificação de vozes. O cinema da América Central proporciona uma plataforma para contar histórias locais e amplificar vozes que de outra forma não seriam ouvidas. Conscientização global. Filmes que abordam questões sociais e políticas da região ajudam a conscientizar o mundo sobre os desafios enfrentados pela América Central. Criação da identidade cultural. O cinema pode fortalecer a identidade cultural da região, promovendo o orgulho e a valorização das tradições locais. Desenvolvimento artístico. Estimula o desenvolvimento artístico e criativo de cineastas locais, contribuindo para a diversidade cultural e cinematográfica global. Seus impactos negativos são o reforço de estereótipos. Alguns filmes podem reforçar estereótipos negativos sobre a América Central, contribuindo para uma visão simplificada e distorcida da região. Limitações estruturais. A falta de financiamento, infraestrutura inadequada e política de apoio limitadas dificultam o desenvolvimento da indústria cinematográfica local. Exploração em temas sensíveis. Filmes que abordam questões delicadas como violência e pobreza podem ser explorados comercialmente sem considerar o impacto ético e social. Subrepresentação. Alguns grupos e comunidades da América Central podem ser subrepresentados ou marginalizados na indústria cinematográfica, limitando a diversidade de vozes e perspectivas. Quais são os fatores que determinam a pouca acessibilidade aos cinemas da América Central? Limitações estruturais. A falta de políticas públicas e investimentos adequados na indústria cinematográfica dificulta o acesso das comunidades locais à produção e exibição de filmes. A ausência de infraestrutura como salas de cinema e centros culturais torna difícil para muitas pessoas assistir a filmes em tela grande. Barreiras econômicas.
Os altos custos de produção e distribuição de filmes podem limitar o acesso da população de baixa renda ao cinema. Além disso, o preço dos ingressos para cinemas comerciais pode ser proibitivo para muitas famílias na América Central. Diversidade cultural limitada. A predominância de produções cinematográficas de poucos países da região, como Estados Unidos, México, Brasil e Argentina, pode resultar em uma falta de diversidade cultural nos cinemas locais. Isso pode dificultar que as comunidades se identifiquem com as histórias retratadas na tela. Falta de acesso à educação cinematográfica. A falta de escolas de cinema e programas educacionais dedicados ao cinema na região limita as oportunidades para aspirantes a cineastas aprenderem e desenvolverem suas habilidades. Acesso desigual à tecnologia. Embora a produção de filmes digitais tenha democratizado em certa medida a criação cinematográfica, muitas comunidades na América Central ainda enfrentam desafios de acesso à tecnologia e conectividade necessárias para produzir e assistir filmes online. Conclui-se que o cenário do cinema na América Central é marcado por desafios significativos, incluindo a falta de políticas cinematográficas, infraestrutura limitada e desigualdade no acesso à tecnologia. Apesar disso, há um potencial latente de expressão cultural e social através do cinema na região. Uma solução viável seria o investimento em políticas governamentais que promovam o desenvolvimento da indústria cinematográfica, incluindo incentivos fiscais, subsídios e apoio à formação de profissionais locais. Além disso, a criação de redes de colaboração regional e internacional pode fortalecer a produção, distribuição e exibição de filmes da América Central, ampliando assim a visibilidade e o alcance dessas obras além das fronteiras regionais.